Muito bem, mais um vídeo, clássicos em concursos, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos do 1º ao 6º. Mas Camargo, está presente nas provas de concursos? O Estatuto não é uma coisa antiga? Vamos ver então? Isto aqui nos últimos 3 anos, somente nos últimos 3 anos, somente da Fundação VUNESP, nos últimos 3 anos, em prefeituras do Estado de São Paulo. Será que o ECA ainda está presente nas provas, nos concursos públicos? Sim, está bastante presente. Falando em concursos, nós temos aqui esses vídeos para o estudo da legislação e também temos, toda terça-feira, simulado às 20 horas ao vivo, correção de questões. Eu posto as questões às 12 horas para você fazer. Estudamos as questões às 20 horas. Todos os vídeos com 2 sessões. Primeira delas, notícias. Vamos para as notícias. O que tem a ver notícias? Bom, estudando notícias, por exemplo, essa foi o JP Online publicou. Considerando pioneiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos em 2020. Mas por que eu ler isso? Porque lá no meio da notícia tem que o ECA delimitou a idade de 12 anos incompletos para diferenciar uma criança de um adolescente. Esta informação, por si só, é muito importante. Ela vai aparecer em concursos, apareceu agora em 2020. No concurso para auxiliar a educação da Prefeitura de Sorocaba. Leitura de notícias é uma forma interessante de você repetir a informação de uma forma não tão monótona. Vamos para a leitura agora do texto. As notícias são interessantes, mas não são suficientes. Você tem que ler o texto com as suas alterações. Vamos lá? Artigo 1º, começando. Esta lei dispõe sobre a proteção integral a quem? Esta é outra característica dos vídeos aqui. Omissão de trechos para que você arrisque, erre, e errando você vai fixar bastante. Essa disposição, essa lei dispõe sobre a proteção integral a quem? A criança e ao adolescente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, vamos para o artigo 2º. Lembra-se da notícia da Jovem Pan? Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até quantos anos de idade incompletos? Até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente, aquela entre o que então? Entre os mesmos 12 e até quanto? Até 16? Até 21? Até 18 anos de idade. Até 12 incompletos, criança. 12, entre 12 e 18 adolescente. Se você gosta de desenhos fixam na nossa memória, né? Crianças, então, até quanto? Até 12 incompletos. E adolescentes, olha os teens aqui, entre 12 e 18. Mas isso ainda está presente em concursos? Sim. Fizemos aqui um simulado dia 3/11/2020. Tinha esta questão no simulado e na prova de auxiliar, 5 dias depois, exatamente essa questão estava presente. Então veja como isso é importante. Não é antigo, ultrapassado, é um clássico. Clássico sempre está presente. Tem um parágrafo único aqui. Até 12 anos incompletos, criança, de 12 a 18, adolescente. Mas nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre quanto? Entre 18 e 21 anos de idade. Criança até 12 incompletos, adolescente entre 12 e 18. Mas em casos excepcionais, aplica-se o estatuto entre as pessoas de 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. Aqui, característica da legislação, quando o artigo é muito extenso. Olha a quantidade de informações que tem neste caput, neste parágrafo inteiro. É muito mais complicado se você quiser estudar desta forma. Eu prefiro assim, neste visual. Vamos lá? Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, vamos ver o quê? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e do que mais? De liberdade e de dignidade. Dignidade. Isto é o artigo 3º
traz para vocês essas características em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único, então. De novo, então, olha a quantidade de texto aqui com informações em excesso para você conseguir, num parágrafo assim, entender tudo. Portanto, vamos dividindo. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Sem discriminação de. Agora vamos lá. Sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, cor ou etnia. Sempre que as palavras de uma lista forem diferentes, você grifa, você copia novamente no seu material de estudo, você escreve a palavra, vai fixar melhor. Principalmente quando ela tiver um significado muito importante ou quando ela for bem diferente. Etnia, por exemplo, diferente das palavras aqui. Prosseguindo então, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade que vivem, sem discriminação de nenhum desses itens. Vamos lá para o artigo 4º, outro artigo grande, dividimos. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Olha, são 4: família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Assegurar com absoluta o quê? A efetivação dos direitos. A efetivação, né? Efetivo, tornar aquilo real. É dever dessas 4 camadas assegurar com absoluta o quê? Esses direitos. Absoluta prioridade. Prioridade. Então, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, qual é o outro direito? Aquele que nós trabalhamos, a educação. Então veja, olha que interessante, a educação seria o 4º direito aqui a ser efetivado, e repara que os 3 primeiros estão intimamente ligados à sua permanência biológica. O primeiro dos direitos sociais que aparece aqui é educação. Seguindo, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de você fazer a leitura dos itens, eu aconselho fortemente que você anote os itens no seu material de estudos para que você consiga entender melhor, você associe exemplos para você poder guardar isso. Vamos para o parágrafo único, então. O que é prioridade que está aqui no artigo 4º? O parágrafo único vai explicar o que é isso. O que é prioridade? São 4 coisas. Vamos ver? Primeira delas, receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Qual é a prioridade da criança, então? Ela tem primazia. Olha que palavra. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. A linha B, ela tem no atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. O que é criança? O que é a prioridade, então, da criança e do adolescente? A precedência, precede, vem primeiro no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Muito bem, a linha C, então. Essa garantia da prioridade é o quê? Na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Ela é a preferência. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Por último, destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A prioridade, então, tem que ser destinação privilegiada dos recursos públicos. O que é prioridade, então? É primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada de recursos públicos. Outra notícia para quebrar um pouco a leitura. Aqui, Jornal Ipanema, Ipa Online, Jovem Pan, Sorocaba. Funcionárias são afastadas de creche por suspeitas de doparem crianças. Não foi em Sorocaba, foi lá em Mogi Guaçu. 3 funcionárias foram suspeitas de doparem os alunos com um princípio ativo do medicamento Rivotril. Lembrar vocês que a gente fez alguns vídeos aí na série Metodologia sobre a importância de você ter
informações negativas que fazem com que você lembre-se melhor daquilo. Mas por que eu trouxe essa notícia? Vamos então para o artigo 5º. Novamente um artigo grande, nós deixamos para estudar de forma detalhada, itemizada, melhor assim, né? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma do que? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou por o quê? Além da ação, que mais? Por ação, que está aqui, ou por omissão. Ah, então não é comigo, deixa disso. A omissão também será punida. Qualquer tipo de ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Bem, artigo 6º, último desse vídeo. De novo, um artigo com muita informação. Então vamos para a nossa divisão. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta o quê? Os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e, por último, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas com pessoas o quê? Criança e adolescente são pessoas formadas, são pessoas em desenvolvimento. Isso é muito importante. São pessoas em desenvolvimento. É uma condição peculiar da criança e do adolescente. Espero que vocês tenham aproveitado este vídeo. Lembrando, nós temos aqui vídeos no canal do YouTube. Toda terça-feira fazemos simulados às 20 horas o estudo de questões. Eu espero vocês para nós estudarmos juntos.